Shalom, queridos! Estamos no dia 26 de abril do ano de 2023 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 5 de Iyar do ano 5783 da nossa criação. Estamos aqui, amados, mais uma vez no Compartilhando a Torá. E o nosso propósito aqui é juntos pegarmos a porção semanal da Torá, a Parashá semanal, e juntos estudarmos a mesma. E no final traremos aqui algumas aplicações para as nossas vidas espirituais. Sempre lembrando que toda exposição, todo compartilhamento da Torá aqui no Compartilhando a Torá sempre será contextualizada e direcionada para um não-judeu, isto é, para um Benei Noach. Se você decidiu seguir a fé monoteísta com fundamentação judaica e orientação rabínica, sem sombra de dúvida, juntos iremos aquecer a nossa alma em conexão com a Torá. Queridos, eu gostaria, antes de nós entrarmos na Parashá em questão, eu gostaria de trazer aqui um texto do profeta Isaías, capítulo 51, verso de número 4. Está escrito: instruções vos darei, e a minha Torá será uma luz para todos os povos. Nós bem sabemos que a tradução da palavra Torá, um dos significados é orientação, instruções. Isto é, nós estamos diante de um livro sagrado, nós estamos diante de um livro que foi dado pelo próprio Deus, e este livro contém instruções para as nossas vidas espirituais. Então, o profeta Isaías, no capítulo 51, verso 4, ele diz: instruções vos darei, e a minha Torá será uma luz para todos os povos. Se a Torá ela será e é uma luz para todos os povos, o que nos resta como Benei Noach, alinhado, conectado com o povo de Israel, com os Benei Israel, o que nos resta então é seguirmos, amados, os conselhos do profeta Oséias, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Eterno, o nosso Deus. Sendo assim, nós entendemos, ponto 1, que a Torá ela é uma instrução para nós, Isaías capítulo 51, verso 4. Nós aprendemos também com o profeta Oséias, no capítulo 6, verso 3, que devemos progredir no conhecimento de Hashem. E o Rebbe Menahem Mendel vem e nos traz um porquê nós precisamos realmente abraçar esta orientação, essa instrução chamada Torá. Então, o Rebbe Menahem Mendel nos diz: a Torá é a planta por meio da qual o mundo foi projetado. Tudo que existe pode ser encontrado na Torá. Ainda mais, em qualquer conceito da Torá, você pode encontrar o mundo inteiro. O que o Rebbe está dizendo para nós é que a Torá ela tem instruções para todas as áreas de nossas vidas. Até porque nós estamos diante da palavra de Deus. Então, a Torá, que é a palavra de Deus, ela contém instruções para os Benei Israel, o povo de Israel, e para nós, Benei Noach, filhos de Noach. E nós bem sabemos que para um Benei Noach, Hashem, ele deu as 7 mitzvot, os 7 preceitos e as suas ramificações. Então, só pontuando, nós
vamos falar hoje da Parashá semanal, porém será contextualizada para a nossa vida espiritual. Vida espiritual de um não-judeu, isto é, um Benei Noach. Queridos, na semana passada nós estudamos a Parashá de Tatseriá. E essa Parashá, queridos, Tatseriá, ela significa conceber. É uma referência das instruções de Deus, das instruções de Hashem, quando uma mãe judia concebe uma criança. Isso nós podemos ver ali no livro de Evraiká, no livro de Levítico, essa instrução logo ali no capítulo 12 e no capítulo 13. Nessa parte introdutória dessa Parashá, que estudamos na semana passada, nós vamos nos deparar, queridos, e entender e visualizar que ela contém 67 versículos. Essa Parashá, Tatseriá, ela contém 7 mitzvot. E para efeito de conhecimento, ela abrange do capítulo 12 de Levítico, verso 1, até o capítulo 13, verso de número 59. Hoje, dentro dessa Parashá, eu quero conversar um pouco contigo, um pouco com você sobre esse tema, reparando nossas falhas. Você já parou para pensar que o ser humano ele tem dificuldades de reparar, de corrigir as suas falhas? Você já parou para pensar que muitas vezes nós somos orgulhosos, nós somos arrogantes e muitas vezes temos dificuldades em reconhecer falhas e fazermos reparos. Então hoje nós vamos tratar esse tema dentro dessa Parashá, reparando nossas falhas. Queridos, deixa eu compartilhar algo com vocês. Nós estamos em contagem do Homer. E quem está fazendo a contagem do Homer realmente tem se deparado e tem entendido os confrontos com a nossa alma. Isto é, nós somos confrontados no bom sentido a passarmos por um refinamento no nosso caráter, na nossa personalidade, nos nossos comportamentos, porque nós bem sabemos que daqui a alguns dias nós estaremos recebendo a Torá. Sendo assim, queridos, esse período de contagem do Homer, por que não dizermos, tem uma conexão muito forte com esse tema, reparando nossas falhas. Hoje de manhã eu estava ouvindo o Rav Yaakov, e o Rav Yaakov ele estava nos ensinando aquele contexto quando nós dormimos. E dizia o Rav Yaakov que quando nós dormimos, a nossa alma, uma parte da nossa alma, ela sai do nosso corpo. Sendo assim, nos ensinou o nosso rabino que nesse processo do sono, onde uma parte da nossa alma sai do nosso corpo, essa alma ela passa por um julgamento na presença de Deus. E a grande lição nós quando acordamos, a nossa alma ela retorna para o nosso corpo. Uma parte da nossa alma ela retorna para o nosso corpo. Então quando nós acordamos, ainda deitado na cama, nós fazemos a oração do Modé Ani. Agradeço a Ti, ó Deus, por ter devolvido minha alma dentro de mim, grande é a tua confiança. Isto significa na prática que Hashem, que Deus, ele está nos dando mais uma oportunidade para melhorarmos, para fazermos reparos em nossos comportamentos, em nossas atitudes e cumprindo assim de fato a nossa missão, que é fazer dessa terra
a morada de Hashem. E aí eu pergunto, quais falhas nós precisamos reparar em nossas vidas? Você tem dificuldade em reparar suas falhas? Você consegue visualizar as suas falhas e fazer reparo nas mesmas? Então fica essa pergunta para reflexão. Quais falhas nós precisamos fazer reparos? Quais falhas você precisa fazer reparos? Queridos, faz aproximadamente 1 ano e alguns meses que eu me deparei com o monoteísmo com orientação rabínica e fundamentação judaica. E eu posso dizer com toda a convicção que eu sempre fui um estudante da palavra de Deus, eu sempre fui um estudante da Bíblia, porém, com uma iluminação, com uma visão judaica, uma interpretação das Escrituras Sagradas, usando regras hermenêuticas, fazendo exegeses corretas do textos sagrados, sem sombra de dúvida, eu fui confrontado em muitas crenças na minha vida. E nesse 1 ano, eu fui destruindo, eu fui desfazendo tudo aquilo que eu tinha convicção que era certo, porém hoje eu sei que tudo aquilo era errado. E eu quero dizer algo para ti. Foi necessário eu fazer reparos na minha vida. Foi necessário eu abandonar coisas que Deus abomina. Sendo assim, fomos e somos confrontados diariamente quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, com a Torá. Então hoje nós vamos falar um pouco dentro dessa temática, reparando as nossas falhas. Queridos, nós estamos estudando aqui a Parashá de Tazariá. Tazariá, como já falamos, significa conceber. E como começa a nossa Parashá? Vamos ler aqui Vaikra, vamos ler aqui Levítico, capítulo 12, versículo de número 1. Está escrito na Torá: Deus falou a Moshe dizendo, verso 2, fale aos filhos de Israel dizendo, se uma mulher concebe e dá à luz um menino ou sofre um aborto, ela ficará ritualmente impura por 7 dias, mesmo que nenhum sangramento provenha do parto. Ela ficará impura durante os dias de seu período menstrual. Quando nós lemos aqui Levítico, Vaikra, capítulo 12, nós conseguimos aqui visualizar a expressão concebe, que é o significado da palavra tassariá. Concebe é uma referência de uma mãe judia que gera uma criança. E aí, se nós continuarmos aqui a leitura, nós vamos ver algumas instruções de Deus, algumas instruções de Hashem para essa mulher que acabou de conceber uma criança. Queridos, e avançando um pouco mais, a Torá nos fala aqui no capítulo 13, leis referente a Tiseraat. E está escrito em Vaikra, capítulo 13, Levítico, capítulo 13. Deus falou a Moshe e a Aaron, dizendo, se uma pessoa tem uma pústula branca, descoloração ou mancha na pele do seu corpo, é suspeita de ser uma lesão de Tiseraat na pele de seu corpo, ela será trazida a Aaron ou a um dos seus descendentes, que são os sacerdotes, para ser examinada. Então nós percebemos aqui no início da nossa Parashá, queridos, assuntos bem opostos. Uma mulher judia concebendo uma criança e orientações de Hashem para essa mãe, para essa mulher que acabou de gerar uma criança,
E na mesma paraxá, nós vamos nos deparar aqui com as leis de Tisseraat. E aí, queridos, o Humash, logo no início, ele nos traz um questionamento para nós refletirmos, para nós pensarmos. Então veja o que diz o Humash. À primeira vista, estes temas parecem contraditórios. Tisseraat é uma condição desagradável que requer total isolamento do acampamento judeu, tal como declara o Talmud. O sofredor de Tisseraat é comparável a uma pessoa morta. Nedarim 64b. Como então isto pode estar conectado, pergunta o Humash, com Tissereá? Tem um questionamento aqui do Humash. Qual a relação da concepção, nascimento, com uma doença? Então, o que tem a ver? Qual a relação? Este é um questionamento que o Humash ele está trazendo para nós. O que tem a ver uma mulher judia gerar uma criança, assunto de número 1, com o assunto de número 2, uma doença na pele ou no objeto, nos móveis das pessoas? Qual a relação desses assuntos? Por que a Torá faz essa mistura na mesma paraxá? Este é o questionamento aqui do Humash na introdução da paraxá. Então eu quero ler aqui o Humash trazendo essa explicação para nós. Por que a Torá vem e mistura uma mulher judia gerando uma criança e as leis que Hashem entregou nessa paraxá com um tema muito diferente, que é um tema de Tisseraat, uma doença que atacava a pele das pessoas. Então vamos ler aqui a introdução do Humash sobre essa aparente aí, contradição, divergência, assuntos opostos nesta mesma paraxá. Então, o que nós vamos aprender, queridos? Vamos aprender aqui, de acordo com o Humash, as seguintes palavras. Um princípio fundamental da filosofia judaica afirma que os castigos administrados pela Torá não pretendem prejudicar a pessoa em retorno pelo dano que ela causou, mas sim que o castigo é principalmente para o benefício do próprio transgressor. Então, essa parte aqui o Humash está falando para nós é que essa punição, esse castigo da Torá com a Tisseraat na pele da pessoa tinha um propósito de fazer uma purificação. Mas ainda continua o questionamento. O que tem a ver leis referente à mulher que concebeu, que gerou uma criança, com leis referente a uma doença na pele dos Benei Israel? Daqui a pouco nós vamos trazer essa resposta aqui. Muito bem, amados, nós percebemos aqui na paraxá que a paraxá ela fala de uma doença que atacava a pele das pessoas. E o nome dessa doença se chama Tisseraat. Então, veja a explicação do Humash. O que é, na verdade, essa doença? O que significa e o que é Tisseraat? Então, veja o que o Midrash diz sobre esse significado. A Torá, ela continua a nos contar sobre os diferentes tipos de impureza. Uma delas é Tisseraat. E pergunta o Midrash, mas o que é Tisseraat? E o Midrash responde, Tisseraat era uma doença da pele que somente podia ser diagnosticada por um Kohen, por um sacerdote. Se um judeu, homem, mulher ou criança, notava uma ou mais manchas
manchas brancas em sua pele, ele deveria suspeitar da possibilidade de Tsaraat. Ele era ordenado a mostrar a mancha a um Kohen, a um sacerdote. Bom, de modo simples, resumido e prático, o que significa e o que era Tsaraat? Era uma doença, umas manchas que apareciam na pele das pessoas. E aí surge a pergunta, mas por que Hashem, por que Deus, ele mandava essa enfermidade, essa doença na pele das pessoas? Então é isso que eu quero mostrar agora para você. Já aprendemos aqui o que é a Tsaraat. Era uma doença que acontecia, que aparecia na pele das pessoas, deixando a pele da pessoa com uma cor alterada. E agora o porquê. Vamos tentar responder aqui o porquê Hashem castigava um judeu com Tsaraat. Então vamos ver aqui o que o Midrash ele fala para nós sobre essa doença que era aplicada, era um castigo na vida de um Benê Israel. Então o Midrash pergunta, por que Hashem castigava um judeu com Tsaraat? E a resposta que nós temos é a seguinte: se um judeu impurifica sua Neshama, Neshama é a alma. Então se um judeu ele suja, impurifica sua alma, diz o Midrash, cometendo um pecado sério, Hashem, por sua vez, impurifica o corpo dele com Tsaraat. Isto ajuda a pessoa a entender que ela pecou e que ela precisa fazer techuvá. Olha que interessante. Agora começa a ficar mais claro, porque o que nós acabamos de ler aqui no Midrash tem tudo a ver com o tema que nós estamos conversando, fazendo correções. Então, nesse sentido, o que nós estamos aprendendo aqui, queridos? Que nós precisamos reparar as nossas falhas. O Midrash, ele está dizendo que quando um judeu, ele impurificava a sua alma, a sua Neshama, com um pecado sério, seja idolatria, ou qualquer outro pecado, Hashem, ele permitia a Tsaraat tocar na pele desse judeu. Sendo assim, Hashem estava mostrando para esta pessoa, para esse Benê Israel, que ele pecou e que ele precisa fazer techuvá. Ele precisaria se arrepender daquele pecado, daquela prática que era desagradável a Deus. Então olha que interessante. Nós respondemos aqui o porquê Deus castigava um judeu com Tsaraat, devido a algum pecado cometido. Então era uma forma de Deus alertar os Benê Israel que eles realmente precisariam de fazer reparos, de fazer techuvá, de retornar para a Torá. Hashem infligia Tsaraat em um judeu devido a diversos pecados, mas principalmente pela haverá pecado de falar Lashon Hará. O que é Lashon Hará? Pecado com a língua. Isto é, falar mal do próximo, usar a língua para denigrir uma pessoa. Então aí cuidado com a língua, hein? Toma cuidado, porque Lashon Hará traz punições. E sendo assim, a Torá, ela traz para nós aí o significado de Tsaraat, que era uma doença na pele, e nós trouxemos aqui o Midrash, explicando para nós o porquê Hashem ele mandava essa doença na pele das pessoas. Nós aprendemos aqui com o Midrash porque Hashem ele trazia a Tsaraat na pele de um judeu. Geralmente isso estava conectado, correlacionado com um pecado cometido. Geralmente, dizem os nossos sábios, essa doença era aplicada, este castigo da Torá era aplicada nos Benê Israel devido ao pecado de Lashon Hará.
isto é, o pecado da língua. Sendo assim, Hashem, ele estava sinalizando, olha, vocês precisam fazer reparos, vocês precisam melhorar este comportamento. É por isso que Kadosh Baruch Hu estava mandando essas enfermidades, essa doença chamada Tisserat na pele dos Benei Israel. Então era um alerta para trazer os Benei Israel de volta para a Torá. Se um Kohen não encontrasse 2 pelos brancos na mancha branca ou alguma pele saudável dentro da mancha, ele dizia: eu não sei ainda se você está com Tisserat. Espere uma semana. Depois de uma semana, volte e eu examinarei você novamente. No entanto, se a pessoa vivesse em uma cidade cercada por uma muralha, ela teria que sair da cidade e ficar sozinha do lado de fora. O Kohen então lhe advertiria: há algo errado com você. Do contrário, Hashem não teria colocado esta mancha branca na sua pele, mas Hashem, em sua misericórdia, deu a você uma semana para que você reflita sobre os seus atos. Talvez, se você fizer techuvá, correções, retorno, voltar para a Torá, você ficará livre da Tisserat. Aproveite bem o seu tempo. Olha que interessante. Então o Midrash, ele está falando para nós que os Benei Israel, eles eram orientados pelo Kohen, eles eram orientados pelo sacerdote a aproveitarem o tempo. Caso o Kohen não conseguisse discernir, identificar naquele exato momento se aquilo era Tisserat ou não. Então olha que interessante, o sacerdote dizia para o Benei Israel: aproveite o seu tempo, reflita, repare todas as falhas para você ficar isento da Tisserat. Então olha que lição interessante. Eu li no Rumash que dentro da dor, dentro do castigo, há o amor. Então muitas vezes Hashem, ele quer que nós olhemos para os nossos comportamentos. Hashem quer que nós olhemos para dentro de nós. Hashem, ele quer que nós façamos reflexões em nossos comportamentos, em nossas atitudes, em nossa crença. E realmente nós precisamos fazer reparos. Queridos, essa é a grande lição. Essa é a grande ideia aqui. E sendo assim, queridos, nós vamos ver que a grande lição é que Hashem sempre está dando uma chance para nós renascermos espiritualmente. E é justamente isso que o Rumash diz. Assim, do caso do sofredor de Tisserat, nós entendemos que também em todos os outros casos, até mesmo onde isto é menos aparente, os castigos da Torá têm por objetivo ajudar o transgressor a corrigir seu comportamento e começar uma nova vida livre de suas faltas anteriores. Então, olha a lição que o Rumash ele está trazendo para nós. A Tisserat da época, ela trazia reflexões, os castigos com a Tisserat fazia com que o transgressor corrigisse os seus comportamentos e realmente ele teria uma nova oportunidade de começar uma vida nova e livre, liberto dos erros anteriores. Realmente uma techuvá, um retorno para a Torá na prática. E é por isso, agora nós vamos responder
a conexão desses assuntos mesclados nessa paraxá. Nascimento de uma criança, Tissaria concebe. O que tem a ver uma mulher conceber com esse tema, uma doença na pele dos Bnei Israel? Olha a explicação dos sábios. É por isso que nossa paraxá é chamada de Tissaria, em referência à concepção e ao nascimento, para nos ensinar que, assim como no caso de Tissarat, a doença, a enfermidade, todas as punições da Torá pretendem ajudar a pessoa a ter um renascimento espiritual em sua vida, corrigindo os erros do passado e começando uma nova existência. Então, olha que interessante, queridos. O Rumash ele está falando que essa mescla do tema, o nascimento de uma criança, a mulher concebendo, Tissariá, com a Tissaraat, a doença, a punição de Hashem, traz a lição para nós, que assim como uma criança nasce, nós temos a oportunidade de, diariamente, renascermos espiritualmente, mudando os nossos comportamentos, mudando as nossas atitudes, e nós, Benenoar, alinhando a nossa Neshama, a nossa alma, a Kadosh Baruch Hu, dentro da Torá, obedecendo às suas 7 leis e às suas ramificações. Então, correções já. Precisamos de reparos, precisamos de correções. Eu comentava com o nosso emissário José Marmol, na semana passada, que há 5 anos atrás eu estava em meu quarto e já estudando um pouco o judaísmo, já estudando a Torá, estudando as profecias, estudando o contexto com a língua original hebraico, fazendo as minhas pesquisas referente ao Messias judeu, fazendo uma comparação entre o Mashiach judeu e o Messias cristão, que eu acreditava. E, queridos, para mim foi libertador. Quando eu li ali 2 Samuel, capítulo 7, quando eu li os Salmos 89, quando eu li as profecias, para mim fez todo sentido, com todo respeito aos amigos, aos colegas, mas com todo respeito. O povo de Israel está com a verdade. E quando isso entrou na minha Neshama, entrou na minha alma, eu comentei com a minha esposa: precisamos tomar uma atitude. Eu preciso de um reparo. E foi um processo, uma luta interior para tomar uma decisão. Mas a chama acendeu. E eu disse para mim mesmo, e disse para Hashem, falei: eu não vou ser um ator. Eu conheço as escrituras sagradas, eu estudei as profecias, eu sei que o povo de Israel está certo, e aí, queridos, passei por um processo de reparo. Não me importei com o que as pessoas iriam falar, não me importei o que fulano pensava, o que ciclano pensava. O que eu mais queria era reparar a minha vida espiritual, conectando a minha Neshama, conectando a minha alma com Hashem por meio da Torá. E claro, contextualizado dentro do movimento Benenoar, dentro de uma configuração Benenoar com fundamentação judaica e orientação rabínica. Sem sombra de dúvida, quando eu tomei essa decisão, naquele exato momento, eu estava reparando falhas na minha vida, como por exemplo, a idolatria. Nós sabemos que está escrito na Torá, lá em Devarim 6.4, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Erhad. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Está escrito lá no livro do profeta Isaías 43, eu sou o Eterno, e não há outro Salvador além de mim. Está escrito lá no livro de Tehelim, Salmos 146, não confieis em príncipes, nem em filho de homem algum. E aí como que vem um e diz, o filho do homem veio para salvar? Eu falei,
meu Deus, tem misericórdia de mim. Me perdoa, Hashem. A partir de hoje, eu adoro somente a Deus. Eu adoro somente a Hashem. Eu adoro somente um. Eu sei que na época muitas pessoas me questionaram. Mas agora você vai perder o Espírito Santo. Você vai perder aquela alegria. E eu vou te falar algo aqui. A partir do momento que eu orei ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó e disse, só adoro Hashem a partir de hoje, para mim foi libertador. Mas você não perdeu a sua alegria? Não, pelo contrário, a minha alegria multiplicou 1000 vezes mais. Hoje, a minha vida, ela foi elevada. Hoje, uma conexão com Deus verdadeiro, sem ponte, sem intermediário, sem ninguém para atrapalhar, sem príncipe, sem porta no caminho. Eu posso ir direto a Deus. Eu posso ter contato direto com Deus. Sendo assim, eu passei esse processo de reparo espiritual. Eu fiz techuvá, me tornei um benenoa, sou um monoteísta, tenho Torá na veia e vou divulgar a palavra de Hashem. Porque, para mim, foi o maior presente que eu recebi na minha vida. Ter a oportunidade de fazer reparos espirituais, queridos. E o Rebbe, ele traz para nós, a sabedoria do Rebbe, ele traz para nós uma explicação mais prática, referente a essas falhas que nós precisamos de reparo. A sabedoria do Rebbe diz curar falhas inconscientes. Os primeiros tipos de Tisseraat que a Torá menciona são aqueles que aparecem na pele de uma pessoa. Diz aqui a sabedoria do Rebbe. A pele é a capa externa do nosso corpo. E, portanto, este tipo de Tisseraat se refere a uma imperfeição em nosso comportamento exterior. Afeta especificamente as pessoas que fazem de forma involuntária fofocas ou calúnias injuriosas. Então, o Rebbe, ele traz para nós aqui, de forma mais prática, as características do pecado de Lashon Hará. Por exemplo, fofocas involuntárias, calúnias injuriosas. Isso, de fato, impurifica a Neshama, suja, traz impureza para a alma. E sendo assim, Hashem vem e punia a pessoa naquela época com a Tisseraat. Então, aqui tem uma grande lição que o Rebbe está nos ensinando. Precisamos fazer reparos. Naquela época, um judeu, quando cometia o Lashon Hará e era cometido de Tisseraat, ele ficava isolado do acampamento judeu e não poderia, na época, nem conversar com um companheiro que também tinha a mesma doença, o mesmo castigo na pele. Ele ficava sozinho e ele cobria o rosto, cobria a boca, mostrando assim que Hashem estava mostrando para ele, olha, cuidado com o pecado de Lashon Hará. Era uma correção, era um tratamento para purificar a alma daquele judeu que praticava o Lashon Hará. Certamente, podemos purificar de negatividade nossa conduta, nossa fala e nosso pensamento. No entanto, alguma negatividade subconsciente pode ficar de um modo tão profundo, encoberto, que nunca tenhamos consciência dela. Quando o único traço de negatividade que pertence em nosso interior é tão sutil, a única forma que vem à tona é por meio do comportamento espontâneo, como uma fofoca que escapa involuntariamente, como um comentário casual que sai da boca em sua conversa basicamente inocente. Então são aqueles falatórios, muitas vezes nós falamos mal
do fulano, do ciclano. Então precisamos tomar cuidado com isso daí. Então o pecado de Lashon Hará é um pecado que Hashem, ele fica muito triste. Então aí eu pergunto, como está os seus comportamentos? Estamos entendendo aqui que a grande lição são reparos em nossos comportamentos. Precisamos de reparos, de correções diariamente. Sendo assim, queridos, nós aqui entendemos que o Rebbe está nos ensinando que precisamos curar nossas falhas. Precisamos de reparos. Como está a tua vida? Que reparos eu e você, nós precisamos fazer? Eu quero dizer algo aqui que na era messiânica, lá no futuro, que está tão breve, haverá uma purificação, haverá uma santidade na terra. Está escrito nos profetas, está escrito na Torá, que Deus ele vai fazer um reparo muito grande na face da terra. Nos 4 cantos da terra, Hashem vai fazer uma purificação grande no mundo. E olha o que diz a Bíblia, olha o que diz os profetas. Sofonias 3,13. O resto de Israel não fará nenhum mal, e eles não dirão mentiras, nem terão uma língua mentirosa na boca. Purificação. Hashem vai fazer um reparo nas pessoas na era messiânica. Zacarias capítulo 13, verso 2. Será nesse dia que eu cortarei os nomes dos ídolos da terra, e eles não serão lembrados nunca mais. E eu também removerei da terra os falsos profetas e o espírito de impureza. Então toda essa maldade, falsos profetas, idolatria, tudo isso vai ser cortada da terra de Israel. E nós conseguimos olhar hoje lá para Israel e ver que essa profecia está se cumprindo. Mais de 80% do país hoje lá tem por religião, embora nem todos são praticantes, mas o judaísmo. Então nós percebemos um retorno para a Torá, o povo buscando Torá, Hashem abençoando Israel. Então nós lemos aqui Zacarias e conseguimos ver Hashem já purificando a terra. E na era messiânica vai ser de modo completo. Malaquias capítulo 3, verso 19. Pois vejam, o dia vem, queimando como um forno, e todos os pecadores devassos e todo aquele que faz o mal será consumido como a palha. Não lhes restará nem raízes, nem ramos. Isaías 60, verso 21. Vosso povo será todo justo. Eles herdarão a terra para sempre. Ora, o que nós estamos enxergando aqui? Uma purificação. Um reparo de Deus em toda a terra. E esse reparo, ele vai contemplar todos, porque está escrito em Isaías, capítulo de número 11, ou capítulo 9, se não me falha a memória, que assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento de Hashem. Então que nós possamos tirar essa grande lição. A Tseraat era uma doença na pele, mas por trás da aplicação dessa doença tem uma grande lição. Reflexão, correções, melhoria no comportamento, no caráter. Que nós possamos refletir e podemos sim fazer um refinamento muito mais elevado na nossa alma em conexão com a Torá. Que Hashem, que o Eterno te abençoe, Torá na veia. Amém?